Então vamos lá, gente. Bom dia! Hoje é 23/11/2016. Estamos transmitindo o estudo do livro Recordações da Mediunidade, diretamente do Grupo Espírita Giuseppe Moscati. Eu estou em companhia da Cal, que está Oi, no gente. Bom dia. e da Kelly, Bom dia a todos. que também está no GE e que faz parte do Giuseppe Moscati aqui conosco, tá bom? Depois da nossa reunião particular aqui do grupo, nós vamos, diretamente da Itália, né? Nós vamos gravar o nosso estudo com vocês. Então, a semana passada, nós estávamos num trecho que falava da vida da Dona Ivone no livro Sublimação, quando ela era a cigana Nina. Vocês estão lembrados? 1, 2, 3, sim, claro que vocês estão lembrados. Então, a cigana Nina tinha desencarnado, tinha trazido uma comunicação no grupo de Kardec, tá? Para esse que era Charles, que é o que é Charles, mas era o Ramiro de Montauban, tá? Ele era um nobre. E ele voltou, enfim, para a Espanha. Quando ele chega na Espanha, passa um tempo, ele fica encucado que ele tinha que casar. Começou a se sentir sozinho. Era jovem, né? Chegou a uma certa idade, começou a sentir solidão, que ele tinha que casar, Um certo dia, ele tá lá nos estudos dele e tal, a Nina cigana se materializa para ele. E aí começa um diálogo. Então vamos lá, vou ler para vocês. Deus te abençoe, minha querida filha espiritual. Primeiro contato dos dois, né? Já dentro de casa. Desejas falar-me? És feliz? Sofres porventura? Que poderei fazer por ti? Estou a tuas ordens. Fala e te atenderei naquilo que Deus permitir. Ela respondeu a linguagem dos espíritos para o seu médium. Qual é a linguagem dos espíritos? Bora lá, Dudu. Vou esperar a resposta da sua pessoa. Vocês acordem. Tá frio? Tá frio no Brasil? Não tá. Então, qual é a linguagem dos espíritos? Bom dia, Del. Bem-vinda. O pensamento. Tá vendo, dona Edna? Bravíssima. A linguagem do espírito pensamento. Desejo agradecer o que fizestes por mim. Não vos esqueci e também dizer que vos amo profundamente, sempre vos amei. Eu sei, querida Nina, há muito tempo que eu sabia que me amavas assim e te agradeço. Fui vossa irmã em mais de uma existência, quase uma filha. Nossas almas estão poderosamente ligadas por elos afetivos desses séculos e essa certeza consola e rejubila minha pobre alma. Eu sabia também disso, minha querida, e a alegria imensa penetrou também minha alma. Então ela foi dizer para ele que foi irmã quase como uma filha. Vocês lembram da noite de São Bartolomeu, né? Ele era Felipe II. O irmão mais velho de Ruth Carolina, que era a pequenininha da casa, linda, e eles eram protestantes. Mas o protestantismo daquela época era um protestantismo assim, espiritismo, não é? Porque eles tinham uma linguagem assim, bem cristianismo primitivo, não é aquilo que a gente tem hoje como exemplo de protestantismo do cotidiano no Brasil, enfim. E o pai dos dois, ou seja, o pai de Ruth Carolina e o pai de Felipe II era Felipe I, que era Dr. Bezerra de Menezes. Então, Dr. Bezerra de Menezes foi pai de Ruth Carolina e de Felipe II. E depois, em outras situações encarnatórias, ele foi sempre irmão mais velho, sempre querendo chamá-la, não é? Para em si, educá-la, colocá-la, assim, vamos dizer assim, no eixo. E cuidava dela, por ser irmão mais velho, sempre como um pai. Então ele tinha um amor assim muito paternal com ela. Ela veio como espírito, tinha desencarnado há pouco tempo, como Nina, a cigana, certo? E ele estava encarnado como Ramiro de Montauban.
Ramiro, por estar encarnado, intuía as situações e tinha tido também comunicações espirituais para isso. Porém, não tinha noção lúcida do que ela estava dizendo a 100%, porque quando nós estamos encarnados, as lembranças encarnatórias ficam, vamos dizer assim, escondidas dentro de nós e fica vaga. Então ele sabia, mas não é que ele tinha, né, todo esse conteúdo como a gente tem agora, sabendo dizer quem é quem, a situação tá, período histórico esse ou aquele outro, tá certo? Não posso separar-me de vós. Quando me separo, como ainda ontem, torno-me desgraçada. Dom Ramiro tinha os olhos rasos de lágrimas quando respondeu: é preciso ser forte, minha irmã, confiar em Deus para enfrentarmos e vencermos o martírio de uma separação pelo renascimento punitivo. Então, ela está muito cômoda, vamos dizer assim, né? Como espírito, poderia ficar do lado dele, certo? Então, vamos dizer assim, gozava da companhia do irmão. Aí diz para ele: olha, você vai ter que reencarnar, então nós vamos ter que se separar. Aí ela diz: é por isso que venho pedir-vos um favor, já que também me amais. Pede-o, minha filha. Eu amo Constância também. Vocês lembram que era Constância? A noiva que tinha botado Nina pra fora. Nina morreu na rua por causa dessa noiva. Ele ficou muito desgostoso, terminou o noivado, certo? Ela volta para dizer que amava Constância. Por que ela amava Constância? Apesar que Constância botou ela para fora, ela morreu por causa do ciúme de Constância, né? Porque Constância era, na época da noite de São Bartolomeu, que mataram Filipe II, ela era a amiga que acolheu-a, porque quando eles souberam que a rainha da França ia matar, estava matando os protestantes, eles viram que a menina ia correr perigo. Aí pegaram a menina e mandaram para casa dessa amiga, para ficar escondida lá. É essa amiga que era noiva do irmão. Então, quando o soldado foi lá e matou a família toda, matou também o noivo dela. Essa mulher enlouqueceu e morreu. É quando Ruth Carolina assume a personalidade da antiga amiga e se vinga, certo? Então tá, então Constância hoje, vamos dizer hoje nessa realidade aqui, era a noiva querida de sempre, que sempre quis casar com esse homem, nunca dava certo. Vocês imaginam a situação? Você passar a vida toda querendo casar com um homem, um grande amor da sua vida e sempre desacerto, e dessa última vez ele na sua mão, seu noivo já para casar, você faz uma cavolada, perde um homem, né? Aí ela vai dizer para ele: eu amo Constância também. Dom Ramiro sobressaltou-se penosamente, mas esperou. E estou igualmente ligada a ela pelos laços do passado. Ela vos ama desde séculos. Sempre desejou ser vossa esposa, mas até hoje não conseguiu realizar esse caro sonho do seu coração. Aquela biógrafa da Dona Ivone ainda diz, né? Você assistiu aquela palestra dela? Como é o nome dela? Sandra Ventura. Como é que a Sandra Ventura faço eu? Ela diz alguma coisa... Ela diz alguma coisa tipo assim: para as mulheres que lutam por um grande amor que nunca deu certo, saiba que um dia vai dar. Guardem a sua esperança. Então, ela vos espera muitos anos. Rogo-vos, meu amado irmão, escrevei a Constância propondo-lhe reconciliação. Ele tinha uma mágoa de Constância profunda e ela estava pedindo que ele propusesse a outra conciliar a reconciliação quando foi a outra que aprontou. Ó, o orgulho, né? Mas isso não será tanto penoso para mim? Constância não é lembrada com saudade pelo meu coração. Magoado, né? O convívio ressuscitará o amor que está ofendido e adormentado, mas não esquecido. Casai-vos com ela. Eu tenho necessidade de retornar à terra e quisera ser vossa filha, pois no passado tenho sido quase uma filha para vós. Só assim lograrei felicidade. Não sei ser sensata nem feliz apartada de vós. Olha que oportunidade.
O coração de Dom Ramiro vibrou de violenta emoção, as lágrimas correram livremente por suas faces. Ele respondeu: ó Nina, minha filha, ter-te junto de mim, sem que ninguém me acuse por isso. Apertar-te em meus braços como pai, pois sempre te quis paternalmente. Ensinar-te a falar desde pequenina, guiar os teus primeiros passos, prover tudo o que necessitares, para que nada te falte. Compensar-te do martírio que padeceste ainda ontem, como Nina. Dar-te um novo corpo para que progridires para Deus, sob o meu cuidado. Dar-te o meu nome para que sejas respeitada como o próprio tenho sido. Oh sim, minha amada, é um supremo desejo, a suprema felicidade do meu coração. Mas dize, minha querida, resolveu isto de ti mesma ou possuis o beneplácito das leis de Deus para esse importante acontecimento? Desculpa, gente. Então, pulando aqui, ela diz para ele que vai querer reencarnar como sua filha. E ele, em júbilo, porque ele podendo ter ela como filha, não ia ter os olhos da sociedade acusando ele, porque ele já tinha pego uma cigana jovem para tomar conta como filho. Todo mundo ficou de olho. Que interesse tem, né? E imagine que oportunidade de Deus para ele. E ele perguntou para ela: vem cá, você que tá pensando isso com sua cabeça? Ou isso é coisa de Deus? Ela disse que é uma organização da própria espiritualidade. Manda com que ele psicografe uma carta para Constância. Ele reluta, que ele não queria escrever a carta. Ele pega a caneta depois e vai escrever a carta. Aí ela disse: então, escrevei a carta. Ou a carta como era. Você já pensou um homem ter passado por aquilo que ele passou na mão de Constância? Constância vaidosa, orgulhosa, cheia de si, doida por dinheiro, ele não. Ciumenta até o máximo do fio de cabelo. Ele tem que voltar e ainda pedir desculpa. Não é fácil, né? Aí ele escreveu a carta. Minha querida Constância, é tempo, segundo creio, de desfazermos o teu mal-entendido a meu respeito. Quer dizer, assumiu um compromisso, né? De desfazermos o mal-entendido a meu respeito, que se alonga por 7 anos. 7 anos tinham passado. Peço-te que me autorize a visitar-te a fim de refazermos o nosso compromisso e tratar do futuro. Espero a tua resposta. Teu Ramiro. Olha, Ainda é. Teu Ramiro. Uma vez escrita a carta, o moço filântropo não mais sentiu a presença do espírito que tão significativamente o acionava. Guardou a carta em uma gaveta de sua secretária e procurou não mais pensar nela. Voltou ao gabinete em corrigir certas expressões da carta, como, por exemplo, minha querida Constância e teu Ramiro. Ele dizia que ele não estava querendo se dar tanto, né? Ele, tipo assim, que desaforo, né? Quer dizer, ela que faz tudo, ainda tenho que dizer minha querida, ainda escrever teu Ramiro. Ou seja, um espírito de uma certa evolução espiritual. Porque esse Dom Ramiro que a gente está tratando é o que vai ser o Charles guia dela quando ela vai ser Ivone. É quem foi Filipe II. Foi rei hindu. Era um iniciado nas artes orientais, ou seja, das reencarnações, na projeção astral. Sabia lidar com tudo isso. Aí chega no corpo, fica abestalhado. Não é engraçado isso, gente? Como a vida humana, a vida de encarnado... gente, vocês podem falar, eu tô falando com as meninas aqui, mas tô falando com vocês também. Como a vida de encarnado como é que se diz? Já viu lá? Não, eu posso falar de café, porque se no podcast de Haroldo para o podcast e diz assim: ô fulano, eu tô a fim de tomar esse seu café na sua mão, eu posso falar também? Eu me sinto autorizada a gravar meu negócio e falar do café. Não pode ligar o café, Cláudio. Né? Então ele ficou contrariado com esse fato. História é que tempos depois eles fazem realmente as pazes. Sim, pode ir. Prontinho. Então, ele depois volta com ela, dá tudo certo, ele manda cartas, eles fazem as pazes, um ramalhete de flores para ela, ó, mandou maravilhosas flores, fez as pazes.
A jovem condessa recebeu e leu aquela carta com as faces inundadas de lágrimas e o coração palpitante de alegria. Ela amava realmente o antigo noivo e muito se arrependera da incompreensão que para ele tivera. Ou seja, bom dia, Diana. Faltava só você no nosso podcast do Giuseppe Moscati pro GE, pro Maria de Nazaré. Então, a jovem condessa se arrependeu da besteirada que ela tinha feito, né? 7 anos antes, no auge da juventude, ligado ao seu egoísmo e tudo mais. É a Nina que era espírito e o pessoal que estava ali dos espíritos sabiam disso. Então, energeticamente já deveriam ter feito as pazes. Inclusive a própria Nina, né? Não ir lá, não frequentar a casa, enfim. Então, os dois depois voltam. 2 meses só depois casam. Foi uma coisa assim rapidíssima. Alguns meses depois, a bela Constância Vilares, agora senhora de Montambã, dava à luz a uma linda menina que encheu de alegrias o coração dos pais, fortalecendo para sempre os elos de amor que desde épocas seculares ligavam aqueles dois corações. Dom Ramiro chorou ao apertar nos braços aquele entezinho frágil, concedido por Deus a sua proteção paternal, e entre os beijos e carícias, aquela filha querida cujo espírito ele bem sabia quem era, orou mentalmente. Quer ler quanto? Meu Deus, Senhor e Pai, prometo fazer o máximo de esforços para encaminhar esta alma bem amada ao teu reino de luz. Hei de amá-la como há milênios a tenho amado. Senhor, e com a minha proteção e a tua misericórdia, quero recompensá-la do muito que sofreu e chorou sob minhas vistas, ainda ontem, sem que eu pudesse socorrê-la. Ajuda-me, Senhor, a educá-la, enobrecendo-a para o reinado do teu amor. Então, concluindo o livro de sublimação com a prece dessa maravilhosa, né? Que nasce, desabrocha, veste um corpo novo a nossa Leila. Olha a situação, onde é que eu quero chegar com vocês. Vocês viram a situação da Nina? Vocês viram que ela passou abandonada como Nina, cigana, caiu na prostituição, sofreu as coisas do quem dos infernos, até achar esse homem que acolheu, depois ela morre tuberculose no meio da rua. Repara. Aí tem a oportunidade de Deus, conta a história dela toda através da psicografia, que eu li a semana passada, né? Conta a história toda, vem cheio de entusiasmo para se renovar novamente, cai nos braços dele, como o pai. Se chama Leila. E novamente, como Leila, ela cai. Na mesma encarnação com o mesmo homem, ou seja, primeiro como filântropo, depois como pai. Ele, sabendo que ela tinha passado tudo que era falta material, a viciou-a de tudo que era possível. Era ricos, era um sangue azul. Então a menina tinha babás, vestidos maravilhosos, carruagens. Não faltava nada. Não faltava nada. E aquele amigo dela, do amigo do pai, você lembra? O Carlos, que eu falei a semana passada, vocês guardem esse nome. O Carlos era o melhor amigo do pai, que depois adotou o menino, muito antes dela, nem pensar em reencarnar. Adotou esse rapazinho, que ele era solteiro, né? Adotou e criou como filho dele mesmo, deu nome, deu tudo. Criou como filho dele, junto com as irmãs, e tinha esse rapaz. Pois é esse menino que vai casar com ela. O menino adotado é o Roberto Canalejas. Depois ela reencarna, e ela ainda diz assim, ó, Carlos, porque ele socorreu ela como Nina, né? Fez o sepultamento e tudo mais. Eu ainda voltarei para agradecer-te. Ser grato, olha como as coisas são ligadas, né? Uma com a outra. Depois é que ela vai casar. Só que, vamos dizer assim, tecnicamente a gente teria concluído, né? Não, por quê? Porque eu peguei trechos que eu separei isso desde sábado, viu? Eu separei... Peraí, Juliana. Eu separei do Memórias do Suicida, o diálogo
né? O diálogo, deixa eu ver aqui, que tem o Camilo Castelo Branco, que foi o primeiro livro psicografado por Dona Ivone Amaral Pereira. O Camilo Castelo Branco, Memórias do Suicida, penso que a gente já falou e refalou bastante desse livro, certo? Existe, eu falo italiano, gente, trechos do livro no Memória do Suicida, que foi o primeiro. Olha, esse Sublimação saiu bem depois disso aqui. Sim. Olha como cada livro, gente, tem um pedaço que responde sobre a vida dela. Esse foi o primeiro. Ela estava escrevendo dela sem ter noção que é ela. Porque ela veio ter todas as outras revelações muitos anos depois. Muitos anos depois. Certo? Então, Camilo Castelo Branco, quando estava na casa de Maria, né? Então, trechos do livro Memórias do Suicida, tá bom? Vamos lá. O Camilo Castelo Branco, quando estava na casa de Maria de Nazaré, que era o hospital de Maria, vocês lembram? Ele estava se recuperando, se reeducando por ser suicida. Ele conheceu um espírito que tratava dele especialmente, pai e filho. Olha o livro Sublimação, quando foi que saiu? Um pai e um filho. Um se chamava Carlos e o outro Roberto. Olha como é as coisas, né? E Camilo Castelo Branco se interessava muito da vida dos outros porque ele era um grande curioso, ele era escritor e um grande fofoqueiro. Então, todos os livros que ele ia escrevendo, ele escrevia sempre a ver com a vida de alguém. Os livros dele de verdade, quando estava encarnado, ele declara isso. Então, ele queria entrevistar a vida de Roberto para poder escrever um livro por algum médium, à época. Então ele via esse espírito que era médico, que tratava dele tudo, mas meio assim, entristecido às vezes. E ele tava parecendo aquela amiga nossa que queria saber, né? Tava assim, que não aguentava querendo saber da vida de Roberto. Doido pra saber. Aí ele vai perguntar, tá bom? Vou ler pra vocês. A esse tempo, havia me estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal de serviço hospitalar. E particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era um jovem médico espanhol, Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical e mais Joel Steele, mereciam da nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, olha, Flor, que coisa interessante. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirida através de existências planetárias. Tratava-se de um espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso. E viera para o estágio do além-túmulo, não havia sequer um século. Após encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fúria. Então, Roberto, vocês perceberam que Roberto não era um espírito? Por quê? Porque quando a gente faz os estudos da evasão do invisível, ela contou assim com muito detalhe que Roberto, você lembra disso? Que Roberto ficava com ela, que Roberto insistia com a presença dele com ela e fazia ela ficar disturbada. Porque ela criança ficava vendo aquela figura sentada na cadeira de balanço, que ficava assim choramingando, sabe? Quando ficou adolescente, ela conta que ele retirava ela do corpo. Vocês lembram que aquele médium que eu trouxe até a vida dele... A senhora lembra do nome do médium, dona Edna? Era... Hertz. No Rio de Janeiro, Dudu. Como era o nome dele? Até de Niterói, Dudu. Famoso em Niterói, que ele tinha o espírito de Bittencourt Sampaio. Eles chamam Roberto
ou seja, uma reunião mediúnica, e repreende ele. Que ele estava prejudicando a menina. A menina no desenvolver da adolescência. E ele tirava a menina do corpo, ia passear com a menina no cemitério, ficava fazendo a menina rememorizar as coisas que ela tinha feito. Sim. Então a menina tava quase para ficar doida. Aí Bittencourt Sampaio, que era o espírito, eu me esqueci o nome dele, seu Zico Horta, médium Zico Horta, lembrei. E aí, Bittencourt Sampaio, que era um espírito muito mais evoluído, chama ele, atenção, mas chama ele com jeitinho, né? Pra ele fazer raciocinar, que não era o momento de estar com ela, não sei o quê. É quando ele se ausenta da companhia dela, por alguns anos, totalmente, e só volta depois que ela tem 21 anos. Aí, quando ele volta, ele já volta como espírito que trabalha com ela, de receitista, receita de homeopatia. Ele já vai trabalhar com ela, porque ele, de tanto que tinha vínculo com ela afetivo, já com a menina com 12 anos, ele já estava lá colado. Então a menina escrevia contos através dele. A menina não tinha noção que era psicografia, logicamente. Era uma criança. Então a presença dele era como se fosse uma obsessão. Não é interessante? Um espírito que trabalhava na casa de Maria. Não é interessante isso? Isso serve para que a gente tenha noção das diferenças de um espírito para outro, que o espírito pode ser benfeitor aqui e daqui ele pode um desvio acolá por causa da afetividade, né? Não é porque é espírito que ele só vai trazer coisa... Pois é, porque ele tem as pecas dele ainda, né? Ele tinha esse amor ensardecedor ao ponto de Camilo Castelo Branco, que era suicida, se recuperando na casa de Maria, notar... É porque devia sim ser muito óbvio. Por quê? Porque o assédio dele devia ser muito grande. Porque energia... Nesse período a menina tinha 5 anos. Pois é. Esse período aqui. Ela tinha 5 anos. E ele, Camilo Castelo Branco, gente, tem umas vibrações mais baixas, né? Não é suicida? Sim. Como é que o espírito conhece um outro espírito? Pelas vibrações. Então ele sabe se é evoluído, se não é evoluído pelas vibrações. Um Camilo Castelo Branco que estava naquela situação, reconhecer que Roberto Canalejo não era evoluído no sentido assim de espírito superior, né? Quero dizer, lógico. Porque quem está em cima, sempre tem quem está em cima e quem está embaixo, tá bom? Então no sentido assim da classificação. É porque saltava l'occhio, né? Como dizem em italiano. Tivera Roberto nada menos do que um lar destroçado pelo perjúrio da esposa a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Então, já estavam falando dela. Tá quase. Tenha calma, seu Dudu. Já estava falando dela e agora saiu no áudio, viu? Que é para as pessoas saberem. E já estavam falando dela e ela escrevendo dela mesmo, e ela vai ter a revelação que era ela de que ele se tratava, ó. Provavelmente ela devia intuir. Tipo, é muita coincidência. Olha, criancinha com 5 anos, um homem com 5 anos, hoje parece comigo. Quando eu era pequena... Parece que tá falando de mim, né? Claro, quando parece. Parece que estão falando de mim. Peraí. Vira morrer, filha querida, primogênita dessa união, que tudo fizera supor, auspicioso e duradouro aos 7 anos de idade. Então, a menina de Dona Ivone desencarna com 7 anos. Vítima de nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio. A menininha pegou tuberculose. Peraí. Seu pai, por sua vez, adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois como médico dedicara-se a humanitários estudos em torno de até hoje insolúvel problema. Até hoje, aquela época, né? Não tinha vacina de Cox. Olha que interessante, gente. Quer dizer, quando esse livro foi escrito, que foi em 1926, vocês lembram? A tuberculose ainda não tinha solução. Olha que coisa interessante. O Espírito diz, não tinha solução até hoje. O Dudu perguntou ali pra gente.
Essa nostalgia seria melancolia? Sim, né, Dudu? Porque é a falta da presença materna. Você imagina que aquele pessoal rico de antigamente, que é muito diferente da vida de hoje, o rico de antigamente, até amamentar os filhos, muitos não amamentavam, eles tinham as amas de leite. Então a criança tinha um contato com a mãe para brincar, para educação, de estudar. A mãe botava para estudar. Se fosse uma menina, ensinava as prendas do lar, não é? Fazer artesanato. Mas quem tinha o trabalho assim da criança eram as amas. Era elas. Então você imagine que ela já deveria ficar com as amas. Porque era uma coisa cultural, não era nem maldade, tá bom? E depois aquele pouco que tinha para ficar com a mãe, mas não tinha mais. Depressão infantil a 7 anos, não exatamente, porque aí teria que ter uma falta, seria muito mais profunda essa conversa, né, Dudu? Porque a menina, aos 7 anos de idade, seria a idade que está reconfirmando a reencarnação, né? Se você lembra. Por que reconfirmando a reencarnação? Isso tem uma lógica biológica. Os nossos órgãos terminam de se completar aos 7 anos de idade. Aí depois, assim, ele tem um desdobramento celular, que vamos dizer assim, é quando você alonga, certo? Então tem uma lógica nisso. É no momento de fragilidade, né, da criança. A depressão em si, a Dona Ivone tinha uma tendência depressiva de fato. Mas a menina morreu de tristeza mesmo e tuberculose. Pega assim, Dudu, vamos dizer assim. O que era a tuberculose? Era um mal que não tinha cura. Então, a tuberculose depauperava a pessoa. Eu sei que eu tive um caso em família, tá? Então, a tuberculose, ela depauperava a pessoa. A pessoa, se ela tinha 70 quilos, ela parava em 40 brincando. Tinha um desgaste das vias respiratórias profundamente, tipo, um tipo de hemorragias, né? Então a pessoa cuspia sangue, tem até um nome para isso. Você vê que no Devassando Invisível, quando a Dona Ivone tinha aquelas materializações de Frederico Chopin tinha desencarnado de tuberculose e aparecia para ela como se fosse tuberculoso, morrendo de frio, cuspia sangue, um espírito que vivia em camadas melhores. Sim. E ele sofria de depressão. Então, nós já sabemos hoje, porque hoje a gente é rico de material, né? Que quando nós somos tristes, nós abaixamos a defesa imunitária. Sim. Por quê? Porque a gente fica abatido e o corpo precisa dar uma sacudida. O nosso corpo vai produzir mais cortisona para poder, né, dar uma sacudida. Quando o corpo produz cortisona demais, ele baixa a defesa imunitária. Então a doença se agravou. A doença que existia. Vamos supor que existisse uma pessoa igualmente... a criança é muito mais frágil. Sim, por causa da defesa imunitária. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais frágil. Então vocês imaginem que hoje, tá? Uma criança... Nem criança, vamos criar um adulto. Vamos pegar um adulto. Pega uma doença dessa. Mas depois ela toma vacina, apesar que é difícil, né? Mas ela tem uma alma alegre. Alegre, feliz, uma pessoa, meu Deus, uma pessoa que esbanja otimismo. Qual é a probabilidade de cura dela, ou seja, não é nem de cura, que curar já cura, de represa, de se reabilitar com aquela que ela é depressiva? Tende ao pessimismo, tende ao mau humor, 1000 vezes. Por quê? Porque ela induz o próprio corpo a reagir contra aquilo ali. Então, se você absorve o remédio vai funcionar muito melhor. Se você é mais otimista. Se você toma o remédio, por exemplo, com aquela má vontade, Ave Maria, não vai melhorar nunca e tá brigado com todo o planeta, o remédio não faz efeito. Porque o estômago, quando absorve o remédio, não manda direto. Então, imagine numa criança que sentia tristeza. Muito simples. Se pegar os meus meninos, eu tinha Marco
que o pai, você sabe que meu marido viaja para a China, o pai viajava na segunda, na terça, já de manhã o menino tinha febre de 40 graus. O menino estava totalmente sadio. O menino sadio, pequenininho, ele pequenininho. Porque não tinha infecção na garganta mesmo, mas assim, é besteira, o menino tinha infecção mesmo. Sim, mas como ele tinha fraqueza naquilo, a tristeza era tão profunda do afastamento do pai, que abaixava a defesa imunitária do menino, o menino adoecia. Sempre. Se o pai viajasse 4 vezes no ano, 4 vezes no ano o menino tinha. Se o pai viajasse 8 vezes no ano, 8 vezes no ano ele tinha. Porque o afastamento, então você imagina uma criança, né, que a mãe foi embora, que deveria ficar jogada com as amas, que o pai estava sempre no hospital tomando conta dos outros doentes, chorando as mágoas por ter sido deixado da mulher. Então vocês imaginam que solidão essa criança não sentiu, né? Vocês imaginam? Porque aquele pouco de contato que tinha ficou escasso. Porque uma pessoa que sofre um adultério, naquele tempo, para uma mulher que ele idealizava de amor, e a gente vê hoje no dia a dia, quando o casal se separa, que a mulher é passada a perna, os filhos ressentem porque a mãe não tem estrutura emocional de ficar batendo os filhos. É assim ou não é? Você imagina um homem. Então, a menina morreu. Tiveram a Roberta, não. Vamos aqui pra frente. Aí eu pulei um trecho que não nos interessa, vamos diretamente. Belarmino de Queiroz e Souza era outro suicida. Belarmino era o mais intelectual, né? A dona Edna colocou aqui pra gente. Você está me esclarecendo com referência a uma netinha. Meu filho viaja muito a trabalho. Eu disse pra vocês, certo. agora há pouco que eu disse que ele viaja terça e volta. Sim, a criança recente. Giuseppe também é assim. Mas Giuseppe não no mesmo grau de Marco. Giuseppe com a tosse. Porque onde a criança tem a fraqueza, baixa a defesa. A defesa. Então pega o que tiver pela frente. É a tristeza da separação. Né? O afastamento. E a pequenininha tá ainda nessa formação, né? De reforçar. Meu amor. Aí tem que ficar botando áudio, tem que botar vídeo, tem que gravar vídeo, mandar. O papai tá aqui, meu amor, não sei o que, pra criança ficar vendo. Hoje em dia, com essa tecnologia, viu, dona Edna? Ajudou muito. Porque já na minha quarta filha, tem o Skype que faz videochamada e grava vídeo, ela fica ali vendo e revendo aqueles vídeos, o pai mandando, o que você tá fazendo, não sei o que, ela fica vendo e revendo. Mesmo Carmela vê o vídeo das primas e mesmo que não as conhece, vê o vídeo da avó e vê de tudo, né? Se for uma coisa engraçada, então elas riem 10 vezes da mesma coisa. Do mesmo jeito. Se vê o vídeo 10 vezes elas vão rir. Então isso já levanta a defesa da criança, né? Fora outras coisas que a gente pode fazer. Então, esse Belarmino de Queiroz de Souza, o poliglota filósofo, que a esse tempo, só de longe em longe, recordava o antigo monóculo. Tá bom, essas palavras é meio assim, porque Camilo Castelo Branco era desse jeito. Era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de Canalejas que tivera desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia de ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelos domínios exclusivos da ciência. Fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral, quando a diversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Vocês entenderam aqui? O Belarmino, ele era meio filósofo, mas ele não era muito de Deus. Materialista. E o Roberto de Canalejas tinha tendências. Olha, vocês estão vendo que revelação? Ele tinha tendências a essas ideias. Apesar de ter tido Charles como sogro, o pai Carlos era espírita também.
Mas a época lá da ideia do iluminismo, a ideia dos homens de ciência, não sei o quê. Você tá vendo que tem tudo sentido? Então a culpa não pode ser da Dona Ivone totalmente, correto? Tanto é, gente, que eu sempre achei muito curioso, viu, Dona Edna? Entre nós aqui, que ninguém vai saber, que quando Dona Ivone era Dona Ivone, já no Brasil, etc., ela redescobre o Roberto de Canalejas, que a espiritualidade botou ele para reencarnar na Polônia. Vocês sabem dessa, né? A espiritualidade disse, no Brasil não, porque vocês dois não podem se bater. Deportou o homem para Polônia. Pô, não se acharam, menina? Porque se acha bem, não tem pra onde correr. Através do Esperanto se acharam. Quem lembra que a Polônia passou por um regime político complicado? Vocês sabem, né? Então, adivinha como Roberto de Canalejas, já polonês, veio? Quem adivinha? Comunista. Sim. Materialista. Materialista. De novo. Quando Dona Ivone, Ateu. já Dona Ivone, Ateu. não é um absurdo? Um espírito que era através dela psicografava, um espírito que trabalhava com Charles no espiritismo. Quando eu li aquilo na época, eu falei, peraí. Fechei o livro, fiquei andando no corredor assim. Uai. Porque é assim, né? Quando eu vou em crise existencial, eu tenho que refletir. Aí eu ficava andando para lá e pra cá, meu Deus. Como que o espírito que dava receita, o espírito que dava... Homeopatia, centro espírita, o cara vem reencarnar, fica ateu. Que isso? É à toa demais. Por causa... Bom dia, Elcio, bem-vindo. É à toa demais, né, cara? Por causa da influência do meio, minha filha. Sim. Olha como é a influência do meio, A influência da sociedade, do meio, sim. da questão política. E ele era jovem. Ele era muito mais jovem que ela. Ele nasceu muito depois dele. Então, aquela coisa passional, política, que nego fica na pilha, né, na juventude, da mudança do mundo, da igualdade. Quer levar a bandeira pra frente. Né? Aquela coisa. E o que é que eu sempre digo pra vocês? Gente, é importante fazer as pazes com a lei de Deus. Porque você pode ser espírito quanto você quiser. Espírito. Eu não vou nem dizer espírita, porque isso já acontece com espírita. Mas você pode ser espírito quanto você quiser. Se você não entender o funcionamento da lei de Deus, como diz em napolitano, é capa e muro. É bater cabeça na parede. Vocês estão entendendo a lógica? É sim. Viu aí? É sim. É um espírito. Um espírito que trabalhava ali para espírita, gente. A mulher que ele amava. Então você entendeu por que ele obsediava ela? É. Você entendeu por que ele obsediava ela? Queria de todo jeito. Olha, quando a gente não entende a questão da lei de justiça, quando a gente não entende a questão da lei de destruição, por que é que a proposta hoje do UGF fica mastigando perguntinha por perguntinha das leis de Deus, para que em si, o espírito em si, vá fazendo as pazes com Deus. Porque nós temos questões pessoais, viu, Elcio, da nossa vida privada. Privada não vai bem em português não, né? Privada. Vai. Da nossa vida particular. Privada fica chato, né, Kelly? Da nossa vida particular, é porque em italiano é privata, tá, gente? Da nossa vida particular, que a gente não revela nem pro espelho. Que são questões que você não fez as pazes com Deus, Cláudia. Porque você se acha injustiçado, porque A, B, C pecou contra você. Aí você fica assim, se mordendo, mas você não diz pra ninguém no centro que é assim. Não. Mas se entrar em pauta questões sociais, ou você tira. Aí o nego fala, olha pra ela, se revelando. Porque a casa da pessoa cai. Então, o nosso convite é justamente isso. Olha a questão do Roberto de Canalejas. Viu aí? Quando eu vi isso na época, eu falei, não é possível. Fechei o livro, fiquei andando pra lá e pra cá no corredor. Falei, que isso, meu Deus? Que isso? Que a pessoa, quando pega um corpo,
Tudo muda. Vocês estão entendendo por que a gente faz promessa e depois não cumpre? Vocês estão entendendo? Essa questão de promessa é isso, que quando a gente encarna, que tá na matéria, e a matéria limita em muita coisa, que a gente é fruto do meio, que a gente é fruto da criação, do pai e da mãe, da sociedade, não sei o que, a gente fica com a mente confusa. Aí na fase adulta mesmo, na maturidade do corpo físico, é que a gente vai dizer, olha, tal coisa, olha, tal coisa. Aí vai, quando você tem, vamos dizer assim, uma Martin Pill. Como é uma Martin Pill? Uma marcha a mais. Quando o seu carro tem 6 marchas, vamos dizer assim. Tem quem tem 4, tem quem tem 5, tem quem tem 6. E tem tipo, Jesus tem 1000, né? Vamos assim, né? No carro dele tem 1000. Quem tem uma marcha a mais, aí como espírito mesmo evoluído, que vai chegando à maturidade, ele vai dizer, ai minha nossa, o que é que eu fiz? Aí ele sente um chamado da própria consciência, ele consegue dissolver os elos, vamos dizer assim, as nuvens da ilusão que ele estava ali entre a carne, né? Quando entra na carne, isso é uma expressão evangélica que aprendi com Carla. Disse, menina, quando entra na carne, né? Quando você começa a deixar que o espírito sobressaia a matéria, o olhar torna-se outro. E aí eu posso dar N exemplo para vocês, por que que eu passei anos a fio calculando assim, peraí, por que que Francisco de Assis fazia aquilo? Por que que Santo Agostinho era daquele jeito? Por que que Paulo era daquele outro? Por que Maria de Madalena era daquele outro? Peraí, se a natureza não der salto e essa turma depois virou um pessoal parceiro de Jesus a 100%, peraí, alguma coisa tem aí que tá errado. Não é fácil uma pessoa entender isso, Cláudia. Não é não. Porque é muito fácil a gente entender assim, que a pessoa já nasceu santa. Sim. Ai, que belezinha. Ou então nasceu pra servir a Deus desde pequeno. Ou então morreu, virou santo. Morreu, virou quando era pequenininho, não deu tempo. É. Igual o Santa Gorete. É. 13 anos. É o quê, né? Isso é muito complexo. E eu tenho um interesse de passar essa ideia pra vocês. Por quê? Porque a coisa que eu convido sempre, né, nesses estudos aqui, vocês estão aqui há quantos anos? 13 anos, né? Comigo. É que vocês entendam, como eu digo pra mim mesmo, olhando na frente do espelho, antes tem um espelho bem aqui na minha frente, que a gente tem a oportunidade de refazer caminhos todo segundo da vida. Sim. E que todas aquelas besteiradas que você fez na juventude, você tem todo o direito de modificar. Graças a Deus. E capacidade. Até o pensamento que você pensava antes de você, entendendo a ideia, você já começa a não pensar mais. Menina, isso acontece até na idade. Você se repreende, diga, eu sou espírita, eu não posso pensar desse jeito, nem pensar. E você já percebeu que a pessoa até de idade mais, né, a pessoa assim de 60 anos, não é o caso do Dudu, que o Dudu é menino, mas uma pessoa assim de 60 anos, já madura, você assim, puxa, a pessoa espírita há tanto tempo, pessoa espírita há tanto tempo e não tinha pensado nessa coisa. Aí daqui a pouco ela fala, puxa, não é que é verdade? Aí a ficha dela vai caindo, fala, menina, entendi, então por isso que, então tá bom, então tá bom, e ela começa a dar sem resposta. Gente, tudo tá na compreensão da lei de Deus. Se vocês compreenderem a lei de Deus, o livro 3º do livro dos Espíritos, e disser assim, compreendi tudo, acabou, não quero ler mais nenhum livro espírita. Tudo bem, vai pro mundo. Você tá pronto pro mundo. Se você não quiser tomar um passe, você não tome. Se você quiser tomar água fluídica, você não tome. Porque se você compreendeu mesmo aquilo ali, você vai ser uma alma transformadora da sociedade. Porque você vai compreender tudo. Você vai compreender de sociedade, você vai entender de igualdade. Daqui a pouco você vai entender de reprodução, né, Cláudia? Vocês estão estudando hoje, que hoje fala da poligamia. Muito bem, viu? Tô só perguntando aqui a vocês estão aqui. Que foi Cláudia que fez o estudo hoje, sobre a poligamia. Enfim, né? Olha pra Dudu, olha aqui. Você tá vendo? Minha filha. Dudu é uma pessoa que me ajuda a evoluir. Muito. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrava o semblante, que me habituara a ver sereno.
o que me trouxe arrependimento que havia proferido. Camilo ficou com remorso. Porque Camilo tocou no assunto, viu Roberto Canaleja ficar depressivo, assim, mudou. Aí ficou com remorso. Sabe aquela coisa de falar, meu Deus, pra que eu fui falar? Tipo isso. Desse nível. Peraí. Aí ele diz aqui. Infelizmente, porém, não sinto em mim, isso é Roberto Canalejas que fala. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Medir o passado, cujas cinzas ainda me encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível. 1926. Que amortalha de saudade e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade. Tava oprimindo ele até estando no mundo espiritual. Ele ainda não tinha reencarnado na Polônia. Não, e ela já com 26 anos. Não, aqui, quando ela escreveu, ela tinha 26. Mas quando esse diálogo está acontecendo, ela tem 5 anos de idade. Ok. Uma menininha. Era quando ele frequentava a casa dela. Frequentava. É ótimo. Pra ela. Extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a que não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento. Rancor. Ele amava ela, mas tinha que lidar com aquilo ali. Vê-la ressurgir nos refolhos das minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa, sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes ao convívio conjugal. Quando as imaginava morredoras sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriunda da minha sinceridade e da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia pela ver redimida da infâmia que arrojou ao báratro repugnante do mais torpe situação a que um espírito feminino poderá macular o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me ha acompanhado ele pelo destino em fora desde muitos séculos, desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura anunciando a boa nova sob as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. Já gostava dela desde então, tá? E não descansarei enquanto não a tiver novamente do meu lado, esculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, a lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levado aos remorsos. Que ela se deu para poder reencarnar no Brasil naquela situação, né, depois. Fez uma pausa durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração e continuou em tonalidade humilde que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos. Eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando do nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão, que há muito voluntária e boamente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação. 5 anos ela tinha, viu? A uma reencarnação amortalhada nas lágrimas e nos rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência... Não, peraí, Juliana, perdão. Não posso aproximar-me porque, se me percebe, apavora-se e procura fugir envergonhada com a mácula de que acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que eu desejo, porém, cautelosamente, a fim de não dar a perceber para evitar desorientá-la. Ela só tinha 5 anos. Depois ela se desorienta, né? Totalmente com a presença dela. Então, esse diálogo que Camilo depois vem transcrever ocorreu exatamente quando ela tinha 5 anos de idade. Agora vamos analisar a situação. Nós percebemos um tom de voz de um homem magoado.
perdoou, é bem verdade. O que é esse perdão aí? Se ela pudesse aparecer naquele momento de novo como mulher, ele pegava correndo. Só que ela estava encarnada. Mas a gente, viu, Elcio, pessoal, eu queria assim avaliar com vocês uma questão. A Dona Ivone tinha várias dificuldades e nós sabemos disso. Só que a espiritualidade demonstrou muito evidentemente essa questão do defeito dela, sem fazer uma análise do defeito dos outros. Que ninguém erra sozinho. Só ela protagonista Sim, da história. ficou protagonista porque uma escolha dela, né, ficou magoada para mostrar para ela, para que aquela vergonha, porque foi uma exposição da vida pessoal dela, aquela vergonha fizesse ela dar uma sacudida e não caísse nessa. Vocês entendem? Porque ela tem... Porque ela também podia dar uma desbandada e ir pra Bolonha. Nem só disse que elas gostavam de tu. Rapaz, tentou casar, não deu certo. Entendeu? Como Ivone, quando jovem. Então era para que ela pudesse não perder. E Charles tinha... Não vou perder você de novo. Porque aqui no livro, e eu vou continuar semana que vem, que é onde eu parei tudo, né? Para poder trazer para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aquele diálogo que ela tá tendo com o pai, que quando eu li aqui, todo mundo se emocionou. Onde foi que eu parei? Aquele diálogo que ela está dizendo, aqui ó, o pai, minutos antes dela desencarnar, se suicidar. Esse trecho aqui, esse livro foi em 1966. Esse livro é em 1966. Tu tem noção que aquele raciocínio de Roberto de Canalejas aqui, que eu li agora, em 26. Em 66 já tem o trecho dos últimos instantes. 40 anos. Dos últimos instantes antes que ela se jogasse do espinhadeiro com a carroça. E o pai suplicando. Então, qual era a minha avaliação com vocês? Dona Ivone, por mais que era um espírito passional e tal, foi se contado alguns casos da vida dela porque ela precisava se redimir. Certo? Só que não é no Drama de Bretanha, não. Me esqueci o livro, não é o Cavaleiro de Lumière, é o outro livro. Que é quando tem a Noite de São Bartolomeu. Ela já era ligada àquele homem que ela amava ele, mas ele matou a família dela toda. Quem nos diz que quando ela tinha entre 20 anos, que foi o período da idade dela, e ela fugiu com outro, não era aquela coisa inconsciente que hoje os terapeutas já sabem que as personalidades da gente antiga vêm fora. E não tivesse vindo nela um pânico, um terror de fugir daquele assassino por alguns instantes. Você tá entendendo, gente? Através de próprios outros obsessores, gente que a gente não sabe. E aquela menina deu aquela loucura naquele momento, via naquele homem o mesmo sentimento que ela tinha nesse livro, Voragem do Pecado, né? Foi nas Voragens do Pecado. Que ela tinha, porque nas Voragens do Pecado ela amava aquele homem e odiava ele ao mesmo tempo. Porque ele tinha matado a família inteira. E que a gente não sabe se ela não tinha vindo uma loucura na cabeça dela, que ela queria fugir daquele homem que ela viu. A figura amorosa, mas o assassino do passado. Ninguém avalia isso. A gente só avalia que ela foi adúltera. Por quê? Não é? É por isso que o posicionamento do entendimento da lei de justiça e o posicionamento da gente entender faz com que a gente compreenda. Porque a gente tira o Roberto que se sente vítima, correto? Se ele não se sentisse vítima, ele não ficar com essa conversinha. Vamos ser sinceros. Ficar depresso, falar de cabisbaixo, persegui-la numa encarnação apaixonadamente. Os espíritos superiores não fazem isso. É verdade. Com todo respeito a ele. Sim, mesmo pequena, né? A criança pequena. E quando ele fazia isso, ele fazia vocações mentais, a menina sentia lá. Criança com 5 anos ficar fugindo dele. Ele se refere a ela, está no corpo físico. A pequena leviana. O que é isso? Uma criança. Não é? Então, ninguém é vítima de ninguém. Ela tinha que lidar, né? Ela tinha que lidar
com a situação da vergonha dela, lidar com essas... Hoje em dia, por exemplo, estamos em 2016 tratando as encarnações de Dona Ivone. Você imagine quantos grupos espíritas no Brasil se fala. É uma exposição que não acaba nunca, é uma rememorização das dificuldades dela. Então ela está marcada. Qual é o objetivo de Deus com isso? O que é que vocês acham? O que é que vocês conseguem raciocinar, cara? Quer dizer, se for uma pessoa desse jeito, qual é o objetivo? Tem que ter um objetivo superior, né? Tem. São vários, eu acho. E quais? Diga. Tanto. Um tanto. Um tanto de trem. Um tanto de trem. Um tanto de trem. Um dos principais é que através dos erros dela, a gente se compare e se redima. Por isso a exposição dela. Quantas almas femininas se refazem, se refizeram e se consolam a saber dela? Um monte. Porque quem não admite, cá com seus botões pensa, ai... E tem força de dizer, ai, se ela conseguiu, eu consigo. Não é diferente, não é? Não é diferente de dizer assim, ó, uma médium que é uma santa. Já a palavra santa faz com que você olhe para o céu. Aí você fala, ai, nunca vou chegar lá, tá tão longe, né? E quando você olha a pessoa assim, eu vou conseguir. Se a gente fala, se ela conseguiu, eu também vou. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. Eis o resumo dos objetivos gerais de expor uma pessoa, porque essa é uma exposição. Tá, e tá o resumo. Sim, né? sim, Isso é um sim. resumo geral. Então é isso. Eu acho que já podemos dar por concluído no estudo de hoje sobre as questões da Dona Ivone, esse cruzamento, tá? Seja do livro Sublimação, que é uma coisa interessantíssima, um livro que saiu em 1979. Olha, vai falar de Nina, que foi anterior a Leila. Vocês veem que coisa curiosa? Foi por pedaço. Por isso que a semana passada eu estava dizendo para vocês que a gente está rico de oportunidade. Porque hoje dá pra gente estar aqui sentado numa mesa redonda e achar aqui e compreender. O pessoal, naquela época, não tinha que lia em 66 isso aqui, viajava na maionese. Sim. Ah, carruagem, sim, entendo, tal. E aí? Tem que fazer todos os coligamentos. Aí você aqui, a ficha sua cai. Quando a gente lê aqui, me segue? Que lê lá, a gente não tira Roberto da vítima? Sim. Lógico. Não tira Roberto de vítima? Eu coloquei como vítima. Só tendência feminina, né? Mulher é fogo, né? A dona Edna, vendo sua filha? Mas normalmente a pessoa tende a dizer tadinho. Ai, como era danada era, né? Ninguém nunca consegue falar dela, porque quer bem a ela, mas fala assim, bichinho, né? Bichinho, né? O bichinho sofreu aquilo. Sim, o bichinho. O bichinho não é ninguém. E é isso. Vamos dar por concluído o nosso estudo de hoje. Agradecendo, mandando um beijo pro pessoal do GE, tá? O pessoal que me chama no particular para poder falar desse estudo. É toda a nossa alegria. E semana que vem nós vamos pegar o Recordações da Mediunidade no capítulo Arquivos da Alma. Agora, quando eu voltar lá, vocês vão entender muito melhor do que a Dona Ivone estará tratando sobre os arquivos da alma, porque ela vai falando justamente para vocês entenderem que ela estava em coma por 2 meses, com 40 anos. Sim. E aí ela teve várias vivências sobre rememorização das suas vidas passadas, com 40 anos. Então, quando eu estudar com vocês a semana que vem, isso vocês agora vão entender tudinho. Vai ficar muito mais fácil. Então, vamos dar por concluído. Nossa Cal vai fazer a prece de conclusão hoje. Tem uma precezinha separada para nós. Tem uma mensagem. Tá certo? Vamos lá. Bom, a mensagem
Foi minha mãe que mandou para mim. E começa ao que ela escreveu a mim. Bendita doutrina espírita que nos faz compreender que longe é um lugar que não existe para os que estão ligados pelo coração. A mensagem tem o título de Reprogramação. Mensagem retirada do livro Um modo de entender, uma nova forma de viver. Nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Mensagem recebida pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto na reunião pública da Sociedade Espírita Boa Nova, na noite de 6 de março de 96. Tudo a ver com o que falamos hoje, não? Que bom. Literalmente fechar a chave de ouro, né? Sim. Interessante, né? Como colocam nas nossas mãos assim, o que a gente vai falar e daqui a pouco... É isso. Senhor Jesus, agradecemos o momento de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que tudo que aprendemos aqui possamos colocar na prática do dia a dia. Abençoe a todos nós, nossas famílias, nossos amigos, todos aqueles em que possamos levar a Tua palavra, que seja de amor, de carinho, de afeição, de harmonia e de serenidade. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, e até semana que vem. Beijo, pessoal. Beijo. Bom dia.